Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha de geografia para o quinto ano. Hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo que falava sobre o café na região sudeste. Nós vamos falar especificamente do uso do solo do Vale do Paraíba, que é a região onde foi plantado inicialmente os pés de café. Ok, gente? Então vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês dizendo como foi que se desenvolveu o café nessa região. Foi ao longo do Vale do Paraíba, região que abrange terras do Rio de Janeiro e de São Paulo, que o café é considerado um artigo de sobremesa. De sobremesa por quê, gente? Porque depois que as pessoas almoçam, gostam sempre de tomar um cafezinho, então era um artigo de luxo. Se tornou o principal na pauta de exportação brasileira. Desde o período regencial, o café já propiciava grandes lucros para o nosso país, mas foi no Segundo Império que a produção atingiu seu apogeu, ou seja, foi quando o café se tornou um dos produtos mais vendidos, mais exportados para a Europa e para os Estados Unidos. A região do Vale do Paraíba era bastante apropriada para o cultivo de café, porque tinha um solo fértil e o clima era muito favorável. Então, a implantação das fazendas se deu pela tradicional forma, ou seja, seriam grandes propriedades, usaria mão de obra escrava e seria para exportação. Então, o café nessa região se desenvolveu muito bem, como foi falado, porque tinha clima favorável, as terras eram férteis, eram terras que o café se adaptou muito bem, mesmo vindo de outro país, que o café veio da África, mas se deu muito bem nessa região, que estava à beira do rio Paraíba do Sul. Temos aqui a derrubada da Mata Atlântica para a produção de café. Então, no início, os grandes proprietários de terra, os fazendeiros, tiveram que derrubar grande parte da Mata Atlântica do Vale do Paraíba para poder fazer o plantio de café. Então, toda essa área de Mata Atlântica foi derrubada e no lugar da eles plantaram o café. Para começar a produção de café era necessário uma boa quantidade de recursos. Então, esses grandes proprietários já tinham uma reserva de dinheiro para poder contratar os escravos, como eu falei anteriormente, para poder derrubar essa mata e para poder também cultivar o café. Então, tinham recursos já. Não era qualquer pessoa que poderia plantar o café. Tinha que ter dinheiro para poder ter esse investimento inicial. Ok, gente? Os cafeicultores já tinham essa reserva e tinham que esperar pelo menos 4 anos para que o café desse fruto. Então, tinha que esperar esses 4 anos e além dos 4 anos, ainda tinha que esperar de 30 a 90 dias para o café ficar do jeito para exportação. Então, tinha muito o que esperar. E se eles não tivessem uma reserva, se eles não tivessem um dinheiro para poder esperar, não tinha como ter essa produção de café em grandes quantidades para exportação, como eu falei para vocês. Vamos lá. Aqui temos uma imagem da colheita do café. Então, o café era plantado e depois de ser plantado, quando os frutos já estivessem maduros, eles deveriam ser colhidos. Vamos dizer que a produção era feita através do uso extensivo do solo. Então, eles usavam o solo até se findar todos os nutrientes do solo. E isso causou como é que eu posso dizer para vocês? O solo ficou infértil e não deu mais para plantar café nessa região. Mas vamos voltar aqui para essa imagem. Aqui na imagem eu estou mostrando a colheita do café, que era feito por mão de obra escrava. Dá para ver aqui várias pessoas tirando o café, que era feito de modo manual, com os cestinhos, com as próprias mãos. Eles colhiam o café e levavam para outro lugar. Os instrumentos de trabalho para o cultivo de café era basicamente enxada
e foi-se. Só isso que era usado para poder plantar o café. E na colheita era só manualmente mesmo porque tinha que ter cuidado na hora da colheita desse café, que era um café para exportação, então tinha que ter muita qualidade para poder ser mandado para o exterior, para a Europa e para os Estados Unidos. Depois da colheita, o café deveria passar pela secagem, que duraria, aqui a imagem da secagem, de 30 a 90 dias. Mais outra espera, além dos 4 anos, ainda de 30 a 90 dias para poder ficar sequinho, próprio para ir para o outro, para o pilão, né, que a gente chama de pilão isso aqui. Esse pilão é movido a água, mas tem também os pilões que são de tração animal, que eram feitos pelos bois, né, pelos cavalos, que se chama de tração animal. Então aqui nesse pilão eles tiravam a película que tem do café para que o café fosse ensacado e exportado para outro país. Esse período em que se fazia esse tipo de moagem de café é um período chamado pré-industrial, ou seja, antes da indústria. Então já acontecia esse tipo de moagem de café. Aqui temos a expansão da cultura cafeeira no século XIX. Como eu falei para vocês, a terra foi usada de forma excessiva. Então todos os nutrientes do solo acabaram e ali já não dava mais café. Ou se dava, era pouco, era só para consumo próprio mesmo. Não tinha como plantar café para exportação. Então os cafeicultores, os grandes proprietários de terra daquela região, tiveram que expandir o plantio de café. Então o café não ficou mais só na margem do rio Paraíba, no Vale do Paraíba. Teve que se expandir para as regiões do estado do Rio de Janeiro e de São Paulo. Não ficou só pertinho do rio. E para outros estados também, como Minas Gerais, como Mato Grosso do Sul, como Espírito Santo, como está mostrando aqui as setinhas, e foram invadindo todas essas áreas para que a plantação não se findasse, para que tivesse café para ser exportado. Então, gente, essa expansão se deu de 1850 a 1950, ou seja, 100 anos de expansão. Em 1850 se expandiu pelo centro-sul do estado do Rio de Janeiro. Então, que antes era só no vale, partiu para o sul. De 1850 a 1900, se expandiu pelo centro-oeste do estado de São Paulo e sul e leste de Minas Gerais, e norte do Rio também, e centro-sul do Espírito Santo. Então, de 1850 a 1900, houve essa expansão para outros estados, além do estado de São Paulo e o estado do Rio, como falei anteriormente para vocês. De 1901 a 1950, ele se expandiu para o centro-oeste do estado de São Paulo e o norte do Paraná. Então já saiu um pouco da região sudeste e já foi para um estado da região sul, que é o Paraná. Após 1950, se expandiu pelo centro-oeste do Paraná, leste de Mato Grosso do Sul, e leste de Minas Gerais e norte de Espírito Santo. Então a expansão foi grande. Essa região do Sudeste ficou conhecida como a região produtora de café, porque vários estados da região do Sudeste também produziam café, não só Rio de Janeiro e São Paulo. Então, gente, hoje a gente deu continuidade àquele conteúdo da região Sudeste, do café na região Sudeste. Falamos da expansão desse café, que foi para outras áreas e até para outros estados, além dos estados que anteriormente se produzia café, que era só São Paulo e Rio, lá no Vale do Paraíba. E por que isso aconteceu? Essa expansão aconteceu por conta do uso indevido do solo. Então, tanto se usou o solo e não se repôs os nutrientes que o solo acabou infértil. Não era possível mais plantar nesse solo. Então, a gente viu por que teve que expandir e onde esse café
essa plantação de café também foi se espalhando por outros estados. Então dá para perceber que, além do Rio de Janeiro e São Paulo, teve essa expansão. Então o café não ficou só numa região, foi para outras regiões também do Brasil, para que se pudesse ter grande quantidade de café para exportação. Então, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, Maria Clara, Lucas, Emanuel, Cauã estão ligadinhos aí no conteúdo. Vocês devem ficar ligadinhos também na atividade. Olha só, galerinha do 5º ano, para que vocês possam fazer a atividade do livro, vocês têm que ler primeiro todo o texto básico que vem antes da atividade e só depois você fará a atividade, para que vocês não tenham dúvidas do que vocês estão escrevendo. Mas se por acaso houver dúvida, volta no texto e procura lá a resposta e depois você responde de acordo com o seu entendimento, certo, pessoal? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.